Márcio, boa tarde. Pedro Grisa, do Grupo ND. Queria saber como é que tu está analisando o próximo adversário, que é o Marcílio Dias. Tu tem 2 vezes o Marcílio Dias pela frente, agora em Itajaí. Mas queria também saber uma comparação dos outros adversários, que foi o Joinville e o Carlos Renault, se tu acha que essa possibilidade de o Marcílio Dias estar 3 jogos invicto já, né? São 2 vitórias e um empate. Como que tu analisa o adversário? Boa tarde. Analisar como uma grande final. A gente sabe que é um jogo difícil, mas o mais importante sempre é o próximo jogo. Então é uma grande equipe, é um grande jogo e a gente tem que tomar todos os cuidados para esse jogo. Zanardi, boa tarde. O Figueirense, para o resto desse final de Campeonato Catarinense, agora vai ter um DM cheio. Queria saber como lidar com essas lesões. O Figueirense perdeu o Silvinho, o Rainan, o Anderson Conceição teve mialgia durante a semana. Jorginho, não é fácil, né? Estar desse lado aqui sempre é mais difícil, né? Boa tarde. São situações que a gente tem que entender, não arrumar desculpa e preparar quem está disponível para esse jogo. Tudo bem, professor? Boa tarde. Ainda indo nessa linha do departamento médico, tu chegou aqui falando muito sobre intensidade e questão de treinos, até mudou um pouco a cara assim, da preparação. Tu acha que isso pode ter pesado um pouco mais? É o perfil do grupo que pode estar sentindo também o desgaste, jogadores que vieram de lesão? Tu já conseguiu identificar o porquê desse crescimento do DM, pelo menos nessas últimas semanas? Boa tarde. Na verdade, assim, quando as coisas não andam bem, sempre tem um culpado, né? Se não é o treinador, é a preparação. E é isso, né? A gente precisa entender o histórico dos atletas, né? Como eles estão. Você vê o Jorginho fazem quase 2 anos que ele não joga num alto nível por lesão, por problemas e está se entregando demais. Alguns jogadores com minutagem mais baixa. Com certeza, né? O meu trabalho ele é um trabalho muito forte. A gente sempre está muito alinhado com a parte física, com a parte de performance para você não perder ninguém. Mas é claro que a mudança de trabalho e o que eu quero para os jogos, a gente precisa estar bem preparado. Boa tarde, Márcio. Queria te perguntar sobre essa semana de preparação, né? Uma semana cheia desde o último jogo. Como é que está sendo essa preparação para o jogo do Marcílio nesse calor aí? O que dá para imaginar? O que já foi planejado nesse treinamento pensando no jogo de amanhã? Bom, não posso te falar tudo o que a gente planejou, mas com certeza foi uma semana muito boa, né? Quando você tem uma semana cheia de trabalho sempre é muito importante e nós não estamos num momento de estar confortável numa situação, né? Que nem eu sempre falei para eles, a gente não está jogando uma Série A, nós não estamos jogando uma Champions League, nós precisamos entender onde nós estamos, precisamos vencer duelos e precisamos estar preparados. Então, a semana foi importante, mas ela só vai terminar boa com um grande resultado amanhã. Márcio, boa tarde. Carlos do canal Figueiraço. Você conquistou sua primeira vitória no comando do Figueirense na última sexta-feira, no momento decisivo. Queria saber de ti o que essa vitória, esse resultado representa para o grupo e também para a sequência do trabalho. Vencer sempre é muito bom, né? Voltar um pouco mais a confiança. Eu sempre falei também na coletiva que o importante de não jogar bem é de ter vencido. Agora a gente está construindo algumas coisas boas, pouco tempo de trabalho, mas a gente precisa guerrear mais e a gente precisa merecer essa vitória, né? Então, quando você vence, o ambiente fica mais tranquilo, fica mais forte, mas eu tirei todo mundo da zona de conforto. A gente está esticando a corda, porque o Figueirense não pode estar passando o que ele está passando e a gente vai mudar essa situação. Márcio, justamente continuando nessa linha que tu estava falando, qual a importância da vitória justamente para o ambiente nessa semana de trabalho, uma semana cheia, claro, ainda muito longe do ideal, mas uma vitória depois de praticamente um mês deve deixar as coisas um pouquinho melhores, deve ajudar na semana do trabalho. Na verdade, boa tarde, a gente sempre fala que vencer deixa o ambiente mais leve. Eu não gosto dessa palavra de deixar o ambiente leve. Então a gente precisa entender onde nós estamos, eles precisam se acostumar a vencer, porque vencer no futebol é muito difícil. Então eles precisam trabalhar bastante e sentir aquele gosto da vitória e querer sempre a vitória. Márcio, queria que tu falasse um pouco sobre o teu esquema tático, que acredito na tua visão deu certo, até porque saiu com a vitória. Se tu pretende manter até o Arthur Henrique, a gente conversou com ele na última terça-feira, e ele falou que gostou de jogar nessa posição e que vai dar o melhor pelo Figueirense. Bom, o Arthur a gente já sabe, né, que está fazendo uma função nova, independente do adversário.
mas a gente sabe que ele pode crescer, como os outros atletas estão crescendo. A gente avaliou bem, a gente sabe o que nós vamos entregar, então amanhã às 7h30 vocês vão saber do esquema. Zanardi, além disso, o Dudu entrou no decorrer do segundo tempo do jogo contra o Joinville e acabou fazendo uma dobra ali com o Arthur no meio. Você gostou do que viu quando o Dudu entrou com o Arthur? Bom, o Dudu é um grande jogador, né? Quando você coloca dois jogadores inteligentes próximos, a tendência é sair coisas boas, né? Então, com certeza gostei. O Dudu se sentiu bem, treinou bem essa semana, então provavelmente ele vai ter a oportunidade dele também nesse jogo. Márcio, no último jogo, na coletiva após-jogo, tu falou muito sobre o momento não ser bom e isso interferir também em campo, e foi muito que o Emerson Cris falou do lado de lá pelo Marcílio, também isso, que falou, vocês não sabem o que esses jogadores estão passando em questão de pressão, de dentro do campo mesmo, e tu falou um pouco isso na última coletiva também. E agora é quase que uma decisão, tu falou, final de campeonato e tal. Esse jogo vai ter que ter mais a cabeça no lugar, ainda mais, até pelo que vai encontrar lá, 4 pontos os dois times têm, toda essa pressão que envolve essa partida? Boa pergunta, com certeza, né? Nós estamos brigando pelo quadrangular da morte, né? Do rebaixamento. Então a pressão ela é sempre muito forte. Então eu sempre falo para eles não confundirem a intensidade com pressa, deslealdade. Um jogo desse tamanho, com uma importância muito grande, você ficar com o jogador a menos é complicado, né? Então, a gente precisa ter cabeça no lugar, mas a gente precisa saber que nós não estamos contentes onde que nós estamos. Então, é trabalhar bastante, é fechar a boca e competir. Se a gente vencer duelos, se a gente guerrear, a tendência é a gente conseguir coisas melhores. Você falou agora há pouco em tratar o jogo como uma final, né? Como é que vocês trabalham pensando em jogo a jogo? Tem alguma, sei lá, uma pontuação, por exemplo, que vocês almejam chegar? Claro, como salva um só, é um pouco mais difícil ter esse cálculo, né? Mas é esse pensamento de jogo a jogo, tratar uma semana um jogo, depois no próximo, pensar um por um, é isso? Não adianta eu pensar no jogo do Joinville, no jogo do Carlos Renault e eu tenho o Marcílio. Não adianta eu pensar lá na frente no jogo da Copa do Brasil contra o Azures. Então, o futebol não me dá essa margem para a gente ter essa tranquilidade. Então, com certeza, nessa fase, esse jogo de amanhã é a nossa primeira final. Márcio, como o colega falou agora há pouco, o Figueirense encara em sequência 2 jogos seguidos contra o Marcílio Dias e venceu em casa o Joinville, mas mesmo assim com um jogador a mais, teve um pouco de dificuldade no segundo tempo para ampliar o placar. Queria saber de ti a reflexão que tu faz da última partida e que precisa ser ajustado para o Figueirense conseguir um resultado positivo lá em Itajaí. Bom, eu gostaria de vencer os jogos aqui de 4, de 5, sem ter que passar nervoso. Futebol não é uma ciência exata, né? Então, eu achei que a gente fez um jogo importante, um jogo controlado, longe de ser um grande jogo, mas a gente teve coisas boas que aconteceram nesse jogo. Então, é ter calma, é entender, pegar as coisas boas, as coisas ruins a gente trabalhou bastante essa semana e vamos para esse jogo com força máxima para que a gente poder vencer e buscar a vitória. Zanardi, em outras coletivas suas, tu já falou que gosta de rever os jogos 1, 2 dias após, para analisar sem a cabeça quente ali do jogo, ter um pouquinho de mais calma. Queria saber para ti como que foi, se segunda-feira tu viu o jogo do Marcílio Dias ao vivo, como que foi a tua análise do Marcílio Dias e até a tua reação, o que tu observou diferente vendo o jogo do próprio Figueirense depois de algum tempo. Com certeza, né? Eu vivo disso, né? A minha comissão vive disso, a gente não toma decisões em cima de paixão, né? Então a gente precisa ter tranquilidade, a gente sabe o ponto forte do Marcílio, né? Eles jogam com 3 zagueiros, com os alas bem espetados, sobem bastante. A gente sabe que eles têm um jogo de transição com o Zé Carlos, eles têm o Batatinha, eles têm o Cezinha, tem jogadores interessantes. Então é um time muito perigoso. Então a gente analisa sim o que a gente pode encontrar de melhor e usar a nosso favor. Então o nosso jogo, no dia que a gente chegou, eu também assisti o nosso jogo. Então a gente fica o tempo todo full time trabalhando para que a gente possa evoluir e melhorar. Zanardi, o time do Marcílio Dias joga de um jeito bastante diferente da equipe do Joinville. O time do Joinville é um time que espera muito mais. E como você mesmo acabou de falar, o time do Marcílio é muito perigoso, tem os alas bem espetados. E o Figueirense fez isso contra o Jack. Dá para esperar o Wesley e também o Lemay jogando bastante espetados nas costas dos jogadores do Marcílio? Olha, isso aí é uma dúvida que vocês vão ter, mas com certeza
o que a gente tem de bom a gente vai continuar usando. Márcio, eu queria ouvir de ti também sobre como que tu vê as opções para o meio do Figueirense hoje, que até através, claro, de tu já conhecer o jogador, saber que o Arthur tinha uma passagem histórica como meia nas categorias de base também, como que tu enxerga hoje essa posição de meio campo no Figueirense, que até andei conversando com alguns torcedores, eles acham um setor carente do time, não o meio campo só o camisa 10, mas o setor do meio campo como um todo. Bom, eu cheguei aqui, o elenco já estava montado, né? Então a gente não pode, tirando o Jonathan, que era o zagueiro que a gente achava importante trazer, a gente não pode escrever mais. A gente tem um grupo importante, a gente tem um grupo bom. Eu não tenho que ficar falando de trabalhos passados, mas eles precisam também se adaptar ao modo que eu vejo o jogo, ao modo que eu quero que jogue. Então essa mudança é importante. Então a gente tem vários jogadores, o Mangabeira é um grande jogador, a gente tem o Breno voltando de lesão, que é um grande jogador. Então uma pena perder o Rainan, perder o Silvinho, perder esses jogadores, eles têm um feeling importante. Dudu voltando e Jorginho. Então assim, a gente tem grandes jogadores, mas acho que o grande problema nosso era a falta de ritmo e a falta de tempo, né? Então, muito tempo parado, com lesão, e aí nesse meio tempo, com pressão, aonde aconteceu de ir para esse quadrangular, então as coisas acabam não andando muito bem.